Essa é a passagem mais emocionante que o apóstolo Paulo já escreveu, demonstrando a humanidade e divindade de Jesus Cristo. A pessoa de Jesus tem sido totalmente desacreditada em nossa geração. É comum as pessoas atribuírem a Jesus apenas uma pessoa que já veio e que não está viva, e também como se fosse algum filósofo, alguém que foi importante, mas Jesus, ao mesmo tempo que ele é homem, ele também é Deus e ele está no meio de nós. Para a gente iniciar esse assunto, eu queria te convidar para fazer uma breve oração para que possamos iniciar esse assunto. Pai, que a pessoa do Senhor possa iluminar o coração e a mente de cada pessoa que está assistindo esse vídeo, cativando essa pessoa a entender a sua humanidade, mas também a sua divindade. Hoje eu quero falar sobre Filipenses 2:5, de 5 a 11, e é um versículo muito importante para o nosso entendimento. E como que a gente vai iniciar aqui? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Qual o sentimento que existe em Jesus Cristo e que deve ter em nós também? É o sentimento de humildade. Primeira coisa aqui, Cristo em forma de Deus. Quer dizer que Jesus tem a mesma natureza de Deus, e isso é incrível, é o mistério da Trindade. Que Deus, ele é um só, mas ele é Pai, ele é Filho e ele é o Espírito Santo. E da mesma forma que João Batista fez, nós também devemos fazer, que João Batista falou o seguinte: que ele cresça e que eu diminua, porque Jesus também, ele se humilhou, ele foi humilde quando ele veio à terra, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Deus se fez homem, o Criador se tornou a criatura. Isso é um grande exemplo de humildade. Quando Jesus veio à Terra, ele preferiu não utilizar os direitos de ser Deus. Jesus, mesmo sendo Deus, ele preferiu não utilizar desse privilégio. Ele se humilhou, ele se esvaziou. Jesus passou pelos mesmos sofrimentos que nós passamos. Por que ele fez isso? Porque ele entende o que nós passamos, ele entende o que você passa, porque ele também passou por isso, mas sem pecado. Ele se humilhou, ainda mais se tornando figura de servo. Jesus poderia vir ao mundo como sendo Deus em um palácio, poderia nascer no melhor hospital de Jerusalém, com os melhores médicos da época, mas Jesus, ele nasceu numa manjedoura. Tudo que Jesus tinha, ele pegava emprestado, até o jumentinho que ele utilizou para entrar em Jerusalém não era dele. A casa do cenáculo na última ceia também não era dele. Isso mostra um exemplo de humildade. Jesus veio para servir e não para ser servido. Da mesma forma, nós devemos fazer isso. Continuando aqui no capítulo 8. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Não bastando o que a gente falou sobre humildade, ele continuou se humilhando até a cruz. A cruz era símbolo de vergonha e de castigo. Era a pior morte que uma pessoa poderia ter naquela época, era uma morte de cruz. Jesus é o nosso exemplo de humildade. Se ele se humilhou e não levou em conta os seus benefícios, nós devemos também fazer o mesmo. Olha que tamanho exemplo de Jesus, ao ponto de se humilhar até a morte e morte de cruz. Nós também devemos passar por esse caminho da humildade, passar por esse caminho de servir e não ser servido. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo nome. Existe um princípio na Bíblia que aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. Você pode observar uma pessoa que se exalta muito, que se acha muito, mas cedo ou mais tarde Deus irá humilhar essa pessoa. Já quem se humilha, já quem anda em humildade, de certa forma, em um momento ou outro, será exaltado por Deus. Foi o exemplo de Ana. Ana não podia ter filho e sempre era escarnecida pela outra esposa, né, de Eli. Daquele momento, Deus exaltou a vida de Ana, lhe dando um filho.
Aquele que trilha o caminho da humildade é exaltado por Deus. 1 Pedro 5,6 vai falar o seguinte: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Deus deu um nome para Jesus que está acima de todo nome. O nome que Jesus recebeu foi de Senhor, foi de Cristo, de Salvador. E em certo momento, todo nome, toda língua, todo joelho se confessará diante de Jesus. Jesus é o próprio Deus e você, querendo ou não, Deus vai exaltá-lo. Você vai declarar que Ele é Senhor. Você, querendo ou não, em algum momento a Bíblia está falando que todas as pessoas da terra vão fazer isso. E não só as pessoas, mas também aqueles que estão debaixo da terra e acima no céu. Todos eles vão declarar que Jesus é o Senhor. Esse foi o nome que Deus deu para Jesus, o nome de Senhor. Senhor quer dizer o quê? Que Ele é aquele que governa, aquele que está controlando todas as coisas. E a Trindade, ela é um mistério, mas é do agrado de Deus que Ele seja visto da maneira correta. Então, ao adorar o Senhor Jesus, adore Ele sendo Deus, sendo Senhor, sendo humano. Então, quem está no trono agora, também com Deus, à direita de Deus, Jesus Cristo, representando a humanidade. Eu quero que você compartilhe esse vídeo por o máximo de pessoas possíveis, porque eu tenho certeza que isso pode edificar a vida de muita gente.